iniciar aqui o compartilhamento. Nós estamos hoje aqui através do Teams, né, para iniciar nossa aula aqui de História do Direito, né, de forma remota, hoje. Tá? E uma coisa que eu acho que é importante nós discutirmos aqui no dia de hoje, além de discutir as constituições, né? Além de discutir as constituições, seria estudar a história dos direitos humanos no Brasil, né? Então, nós vamos hoje dar um passeio pela história dos direitos humanos no Brasil, certo? É preciso que a gente entenda o que é que aconteceu, né? Deixa eu ver aqui se é alguém falando. Ali. Não, é não. Então, nós vamos tecer algumas considerações, começando a partir do ano de 1946, né? Por que o ano de 1946? Embora nós tenhamos estudado na aula passada que a Declaração a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, vai acontecer lá na Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, vai acontecer a partir de 1946. Qual é o evento que nós temos no ano de 1939 a 1945? Nós temos a Segunda Grande Guerra Mundial, né, que polarizou aí o mundo praticamente contra a Alemanha, né? Itália, porque ficaram sozinhas na guerra. A Itália logo sai, mas a polarização mesmo passa a ser com a Alemanha. Vem o Holocausto judeu, que nós vamos estudar também a história do direito a partir do Holocausto judeu. Vamos estudar um pouquinho também sobre o Holocausto, né? E vamos estar, por essa razão, vendo a influência no mundo, né, do Holocausto judeu, Tribunal de Nuremberg, que julga os carrascos nazistas, que é o crime pós-facto, né? Que é o crime pós-facto. Ele é criado, a tipificação criminal foi criada, a lei foi criada depois do crime, né? Então, chamado crime pós-facto. Em 1946, a Organização das Nações Unidas, então, ela traz, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é exatamente um documento que expressa a visão do mundo naquele período, né, que vai influenciar toda a comunidade internacional. Mas, se nós formos olhar os direitos humanos no Brasil, ele vai ser compreendido melhor nas décadas de 70
e nas décadas de 80. Certo? A declaração adotada pela ONU, ela tem por missão exclusiva contribuir para a paz, né? Através da cooperação entre as nações. A ONU é a Organização das Nações Unidas, buscando aí fortalecer, como está no slide, né? Buscando fortalecer o respeito universal à justiça, a autonomia dos povos, a garantia dos direitos humanos, né? Ao respeito à soberania, né, das nações. Então, tudo isso vai ter influência no Brasil, né? Principalmente porque nós temos os tratados internacionais que serão ratificados pelo Brasil. Tá? Então, quando a gente dá uma olhada, né, no panorama, né, o direito se revela na história, e a história que permite entender o direito. Daí a importância de estudarmos a história do direito, e aqui, no caso, por meio das constituições brasileiras, e vamos utilizar aqui como terminologia direitos humanos fundamentais. Quando falarmos em direitos humanos no Brasil, estaremos estudando os direitos humanos fundamentais. Tá? Entenderemos que é a forma mais adequada, que não faz distinção entre os direitos humanos e fundamentais, que são destinados a proteger o ser humano e sua dignidade em todas as dimensões, incluindo os direitos individuais e políticos, econômicos, sociais, culturais e de solidariedade, o que lembra um pouco o ideário da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A expressão direito fundamental é uma abreviação de direitos humanos fundamentais. É importante observarmos aí deixa eu ver se eu já estou compartilhando. Gente, perdão, eu esqueci. Tá? Pronto. Ninguém falou, eu esqueci. Aí os slides aí sendo compartilhados aí para vocês. Então, com a análise dos direitos humanos, né, fundamentais nas constituições brasileiras, nós procuraremos identificar como foi o desenvolvimento de conquista desses direitos no Brasil, quais foram as suas influências e como eles foram tratados e utilizados na sociedade. Pois bem, a história dos direitos humanos, conforme mostra aí o slide, ela está vinculada de forma direta com a história das constituições brasileiras. Portanto, para falarmos a respeito da história dos direitos humanos fundamentais, vamos abordar, en passant, as constituições do Brasil e a importância que elas deram aos direitos fundamentais, aos direitos humanos. Quando a gente falar de direitos humanos aqui, direitos humanos fundamentais, vocês já sabem que a gente está se referindo à mesma vertente que nós já combinamos aqui no início da nossa fala. A Constituição Política do Império do Brasil, ela foi outorgada em 25 de março de 1824, certo? Foi a Constituição brasileira com o texto mais longo, a primeira no mundo a positivar os direitos humanos fundamentais. É preciso que se diga, apesar de ser uma Constituição outorgada
pelo imperador Dom Pedro I. Ela é a primeira Constituição brasileira, ela é a primeira Constituição do mundo a positivar os direitos humanos fundamentais, apesar de se tratarem de direitos de cunho individual, e a mais duradoura no Brasil teve vigência aí por 65 anos. Segundo a tendência do liberalismo, né, do laissez-faire, do laissez-passer, o Estado mínimo, uma ideologia, uma visão social de mundo que predominava no mundo ocidental da época, a Constituição de 1824 ela previa direitos individuais em seu título 8º. Falava das disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. A primeira Constituição ela surge provocando repúdio de inúmeras pessoas, né, por ser otorgada após a dissolução de uma Constituinte, razão aí para a rejeição em massa, que acarretou protesto em vários estados brasileiros, como em Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas os direitos civis e políticos nela contidos, ou direitos individuais, porque a Constituição, é preciso que a gente lembre, ela vem para limitar os poderes do Estado. Os direitos civis e políticos ou direitos individuais, os quais exigem uma abstenção do Estado para garantir as liberdades do indivíduo, uma das características do Estado liberal, estavam previstos no artigo 179, que tinha 35 incisos. O princípio da legalidade estava lá no artigo 179, inciso 1º, a liberdade de pensamento estava lá no inciso 4º, o direito à inviolabilidade de domicílio estava no inciso 7º, o direito à igualdade estava no inciso 13º, o sigilo de correspondência no inciso 27º, direito de propriedade no inciso 22º, dentre outros direitos, como, por exemplo, a abolição das penas, como o açoite, a tortura e outras penas cruéis, bem como o direito a prisões seguras, limpas e bem arejadas. Então, o que nós concluímos aí é que, de acordo com a Constituição Imperial Brasileira de 1824, a inviolabilidade dos direitos civis e políticos baseavam-se na liberdade, na segurança individual, e como não poderia deixar de ser na propriedade. Existiam também previsões de direitos sociais incomuns ao pensamento liberal, o pensamento liberal da época, bem que se diga, como o direito à educação primária, estava lá no artigo 179, 32, e aos socorros públicos, lá no 31, né? Também reconhecendo os direitos sociais como direito à educação primária gratuita a todos os cidadãos e o direito aos socorros públicos, foi importante, um importante salto, né, para os direitos humanos no Brasil. Apesar do pioneirismo, tá, na previsão dos direitos humanos fundamentais, de concepção individualista e a visão futura, ao prever que seriam os direitos sociais, não se pode afirmar que a Constituição do Império os efetivou. Porque não adianta. Se eu tenho a lei e a letra da lei é morta. Não existem políticas públicas, não existe o querer do executivo em efetivá-las. Isso porque, na sua vigência, era permitida a escravidão dos negros, um exemplo cruel da ausência total de liberdade, e o percentual de analfabetos na época chegava a 90% da população. A história dos direitos humanos do Brasil ela está vinculada de forma direta, né? Nós já dissemos, à história das constituições brasileiras. Né? E aí é que nós estamos aqui tecendo essas considerações. Como disse o grande professor Paulo Bonavides, grande ícone do direito constitucional brasileiro,
período constitucional do Império ele é aquela quadra da nossa história, né, onde o poder ele se apartou da Constituição formal e que se logrou o mais baixo grau de eficácia e de presença na consciência de quantos, dirigindo a vida pública, guiavam o país para a solução das questões nacionais da época. Então, nós tínhamos uma Constituição, mas a letra era morta. Nunca ecoou na palavra dos grandes tribunos da causa abolicionista a invocação da Constituição como instrumento eficaz para solver o dissídio fundamental entre a ordem de liberdade garantida por um texto constitucional. Então, essa ausência de efetividade dos direitos fundamentais na Constituição do Império, de 1824, também decorre da previsão da existência do quarto poder, que era o poder moderador, que concedia grandes poderes ao imperador, gerando, assim, um absolutismo monárquico. O que a Revolução Burguesa, né, de 1779 a 1799, havia pretendido abolir. Portanto, a ausência de democracia, somada a outros fatores, como o pequeno desenvolvimento econômico do país, as grandes distâncias entre as propriedades, os contextos, as monoculturas de exportação, tornaram difícil a efetividade dos direitos fundamentais, então, positivados. Aqui não é 1091, tá, gente? É 1891, tá? A Constituição de 24 de fevereiro de 1891, né, com o fim do regime monárquico, é promulgada, não é outorgada, né, não foi imposta, né, em 24 de fevereiro de 1891. República, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que sofreu influência da Constituição norte-americana. Instituiu-se aí a forma federativa de Estado, a tripartição dos poderes, lá da teoria de Montesquieu, filósofo comunista, e o regime presidencialista, cujo presidente e vice-presidente deveriam ser eleitos por sufrágio direto e a maioria absoluta de votos. Estava lá no artigo 47 dessa Constituição. Então, essa Constituição, ela institui o sufrágio direto para a eleição dos deputados, senadores, presidente, vice-presidente da República, mas determinava que os mendigos e analfabetos, os religiosos, não poderiam exercer o sufrágio universal, os direitos políticos. Eles ficavam excluídos, né, do exercício do sufrágio e, portanto, não exerciam a soberania popular. Além disso, ela aboliu a exigência de renda como critério de exercício dos direitos políticos. Ela vai ter fortes influências de um movimento filosófico, conhecido como positivismo, né, separando aí a Igreja Católica da Igreja do Estado, né? Que resultou na transferência de funções que antes pertenciam à Igreja para o Estado, como, por exemplo, o casamento civil e a administração de cemitérios. O que é interessante é que ela, lá no título 4º, na seção 2, ela traz desculpem, ela prevê, né, a declaração de direitos, prevendo lá no artigo 72 e seguintes os direitos fundamentais. Nessa fase histórica, Peraí. Nessa fase histórica, os direitos fundamentais ainda se restringiam aos direitos individuais e visavam
proteger a liberdade, a segurança individual e a propriedade, conforme estava previsto lá na cabeça do artigo. Não estavam previstos nessa Constituição os princípios da legalidade, ou estavam? Estavam, lógico, né? Porque isso já tinha sido um avanço da Constituição de 1824, alguns desses direitos, né? Alguns desses princípios. E aqui há um avanço significativo nesse sentido, os princípios da legalidade, da igualdade, da liberdade de culto, a inviolabilidade de domicílio, o sigilo de correspondência, o direito de propriedade, passaram a ser assegurados, né? Lembrando que a sua influência era uma influência positivista e que o positivismo é uma corrente filosófica cujos princípios básicos, né, foram ditados pelo filósofo francês Auguste Comte, que viveu entre os anos de 1798 e 1857, e cujo um dos princípios é que deveria prevalecer o sacerdócio científico e a república. Então, Comte passa a influenciar grandemente a história brasileira nesse sentido. As penas criminais foram abrandadas nessa Constituição de 1898, foram suprimidas as penas de morte, a de banimento judicial e a das galés, né? Ser banido, né? A questão do banimento, que não é uma coisa nova, vem desde a Grécia, né? Na Grécia você recebia o ostracon, né? Que deu origem à palavra ostracismo, onde a pessoa não podia mais voltar para o convívio daquela sociedade. A Constituição de 1891 avança em relação à Constituição de 1824, porque ela institui, ela prevê o habeas corpus. Ela previa lá no parágrafo 22 do artigo 72 que dar-se-ia, né, no caso, mas como estava escrito lá, dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofreu ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Então, você vê que é muito próximo do que está escrito no inciso 68 do artigo 5º da Constituição brasileira. Então, o habeas corpus foi um importante instrumento de garantia de direitos individuais. Isso porque no início do século XX, né, que vai de 1901 a 2000, né, era utilizado não só para garantir a liberdade, mas também os demais direitos individuais. E representou o papel do nosso direito, de certa forma, mais importante do que o cumprimento em muitos países. Isso porque, no início do século XX, ele sofre uma interpretação extensiva a ponto de se tornar um instrumento utilizável até mesmo em hipóteses que não seriam propriamente preservação da liberdade física. Com a revisão constitucional de 1926, o habeas corpus ficou adstrito ao sentido original de protetor da liberdade de locomoção, retrocedendo aí a conquista jurisprudencial, que mostra a força com que nós tínhamos o regime jurídico do civil law no Brasil, que fosse common law, ele tinha avançado como um instrumento, né, de aplicação de outros direitos. Mas temos que reconhecer que a sua interpretação extensiva, né, acabava por prejudicar a sua própria instituição. A Revolução de 30, então, provoca um total desrespeito aos direitos humanos, que foram praticamente esquecidos. O Congresso Nacional e as câmaras municipais foram dissolvidos, a magistratura perde suas garantias, suspenderam-se as franquias constitucionais e o habeas corpus fica restrito a réus ou acusados em processos de crimes comuns. Aí nós teremos o advento da Constituição de 1974, que vai ser promulgada no dia 16 de julho de 1974,
fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Instaurada em 1933, após a instalação do governo provisório de Getúlio Vargas e o término da Revolução Constitucionalista de 1932. Então, a prepotência com que nós tivemos a dissolução dos poderes, dos pretores, dos magistrados e tudo mais, culminou com a Revolução Constitucionalista de 32. E essa Revolução Constitucionalista, ela acarretou na nomeação pelo governo promissório de uma comissão para elaborar projetos de Constituição, né? Comissão essa que se reuniu no Palácio do Itamaraty, recebeu o nome de Comissão do Itamaraty, né? Mas sem muita participação popular, né? Por conta da censura à imprensa. Mas, na promulgação de 16 de julho de 1934, essa nova Constituição, esse momento histórico, marcava a crise do liberalismo econômico e do Estado mínimo, especialmente o que é que a gente fala de Estado mínimo? É porque o Estado ele interfere o menos possível no comércio, na indústria, na economia, né? Assim, bem dizendo, preconizando o ideário da Revolução Francesa do laissez-faire, do laissez-passer, da liberdade de produção e venda, por isso que é chamado de liberalismo, né? Nesse momento histórico no mundo, nós vivemos, nesse momento histórico do mundo, nós vivemos a crise, né, mundial do liberalismo econômico. Nós temos a quebra da Bolsa de Nova York, né, em 1929. Temos aí a eclosão de movimentos sociais que reivindicavam melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. E a Constituição de 1934, ela vem para romper o Estado liberal e institui, assim, um Estado social. Ela foi inspirada na Constituição de Weimar, na Alemanha, praticamente copiada da Constituição de Weimar, mas ela rompe com o Estado liberal e institui o Estado social. Conforme vocês veem aí no slide, né, ela, apesar de ser promulgada com a censura, né, a imprensa e uma redução significativa da participação popular, ela estabelece franquias liberais, como, por exemplo, ninguém poderia prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que está aqui no inciso 36 do artigo 5º da Constituição. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a Constituição. A lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Está no inciso 36 do artigo 5º da nossa Constituição atual, que é de 5 de outubro de 1988, né? Vedou a pena de caráter perpétuo, proibiu a prisão por dívidas, multas ou custos, cria assistência judiciária para os necessitados, né? Que hoje é a base da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública Estadual, instituiu a obrigatoriedade de comunicação, né? Instituiu a obrigatoriedade aí, né? A obrigatoriedade de comunicação imediata de qualquer prisão
ou detenção ao juiz competente, né, com a figura aí, portanto, do juiz de garantias, né, para que relaxasse esse legal. Né? Então, essa Constituição de 34, ela, com relação aos direitos individuais, ela inova, né? Lá no inciso 33 do artigo 103, o mandado de segurança contra a violência do direito certo e incontestável. Então, vejam que nós estamos avançando, né? Nós tivemos o habeas corpus, agora aparece o mandado de segurança em relação aos direitos humanos fundamentais, que são os remédios constitucionais que nós temos inscritos hoje na nossa Constituição de 88, a partir ali do inciso 68 do artigo 5º, mas nós já temos lá no inciso 32, 34, se não me falha a memória, o direito de petição e o direito de certidão, né? Então, previu ainda a ação popular, né? No artigo 113, nossa Constituição de 88 também tem, no artigo 113, inciso 38, aqui nós estamos, né? Uma ação popular, ela existe no Brasil que você seja eleitor, né? Para que você promova a ação popular. Então, qualquer cidadão seria parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou de anulação dos atos lesivos ao patrimônio da União, Estados ou municípios. Hoje, aqui nós temos, né, em relação ao patrimônio, ao meio ambiente e à probidade pública, né? Certo? Que é exatamente os atos lesivos ao patrimônio aí. Nós avançamos em relação, portanto, à Constituição de 88, avança em relação à Constituição de 1934, né? Ela tinha 38 incisos do artigo 113, né? E aumenta o rol dos direitos fundamentais ao prever os direitos econômicos, né? E sociais, porque ela cria um título, que é o título 4º da Ordem Econômica e Social. Logo na cabeça do artigo 115, estava evidenciado o parâmetro a ser seguido pela ordem econômica, porque afirmava que deveria ser organizada conforme os princípios da justiça e das necessidades da vida nacional, de modo que possibilitasse a todos uma existência digna. Dentro desses limites, seria a garantia à liberdade econômica. Certo? A lei promoveria, segundo o artigo 121 dessa Constituição, o amparo à produção e estabeleceria as condições de trabalho na cidade e nos campos, observando aí a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do país. Então, vejam que isso aqui já prepara para a CLT futuramente, né, a consolidação das leis trabalhistas, né? Então, a Constituição de 34, ela traz regras de direito do trabalho e estabelece a proibição de diferença de salário mínimo por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Estabelece também um salário mínimo, uma jornada de trabalho de 8 horas, uma proibição de trabalho aos menores de 14 anos. Vejam bem que no inciso 33 do artigo 7º da Constituição atual, né, diz que é vedado o trabalho, vedado trabalho noturno, insalubre ou perigoso ao menor de 18 anos, de qualquer trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Né? No inciso 33 do artigo 7º da Constituição atual, né, da nossa Constituição brasileira. Então, a Constituição de 1988. Mas vejam que lá ele já vedava, na Constituição de 34, a proibição do trabalho para os menores de 14 anos. Né? Já instituía o DSR, o descanso semanal remunerado, né? Só que aqui ele falava de descanso semanal, preferencialmente aos domingos. Falava das férias anuais remuneradas, indenização em caso de dispensa sem justa causa, assistência médica ao trabalhador e à gestante e o reconhecimento
das CCTs, né, das convenções coletivas de trabalho, né? Então, vocês veem aí tudo isso, né? Que eu acabei de falar nesse slide aí seguinte, né? Então, também falava da reforma agrária, porque se falava em fixar o homem no campo, a cuidar da sua educação rural e a assegurar ao trabalhador nacional a preferência e colonização das terras públicas, e que a União promoveria, em cooperação com os estados, colônias agrícolas, para habitantes de zonas empobrecidas e pessoas sem trabalho. O artigo 122 da Constituição de 34 inaugura, institui a Justiça do Trabalho. Portanto, a nossa Justiça do Trabalho atual ela existe desde o ano desde a Constituição de 1934, né? E essa Justiça do Trabalho ela serviria para dirimir questões existentes entre empregados e empregadores, né? Mas essa Justiça do Trabalho não fazia parte do poder judiciário, que era aparentemente estranho, né? A família deveria estar sob a proteção do Estado e a educação era um direito de todos, né? Ainda para formar ainda muito mais e consolidar os direitos humanos fundamentais, ela admitiu o voto feminino e criou a justiça eleitoral e o voto secreto. Então, o voto feminino passa a ser conquistado no Brasil a partir da Constituição de 1934. O voto das mulheres é um caso particular de igualdade eletiva, constitui assim um direito democrático, né? Aqui o direito da gente terá que dar, né? Mas apesar de moderna para a época, a Constituição de 34, porque era uma Constituição marcadamente social, ela inaugurou o Estado Social de Direito no Brasil. A Constituição de 34 ela teve pouca efetividade, em virtude do seu curto tempo de duração, de apenas 3 anos, porque logo a seguir viria a Constituição de 1937. Né? Vejam aí que a Constituição de 37, outorgada em 10 de outubro de 1937, após o golpe de Estado feito por Getúlio Vargas, que dissolveu o Congresso Nacional. Né? Foi no Estado Novo que foram criados os tribunais de seção, que julgavam crimes contra a segurança do Estado. Foi declarado o estado de emergência no país, ficaram suspensas quase todas as liberdades, certo? Aqui o ser humano tem direito, dentre elas a liberdade de ir e vir, garantida pelo habeas corpus, o sigilo de correspondência. As correspondências elas poderiam ser violadas e censuradas, dos meios de comunicação, orais, escritos, liberdade de reunião, né? Era, portanto, a instalação do Brasil de uma ditadura chamada de Estado Novo. E os direitos humanos praticamente não existiram nesses 8 anos quase em que vigorou o Estado Novo. E é aí que, nesse período, com a Constituição de 37, nós vamos ter o surgimento de uma nova Constituição, de uma nova Carta Constitucionalista, né, com o surgimento do Estado Novo.
com a tomada de poder por Getúlio Vargas. As justificativas para o autoritarismo seria a infiltração comunista, a extremação dos conflitos ideológicos que colocariam a nação em risco, uma funesta iminência de guerra civil. Dizem que, inclusive, navios americanos estavam próximos à costa brasileira. Civil de justificativa para que fosse dado o golpe, em seguida adotado uma carta que consagrava o ideário do golpe. E aí a gente estudando o Paulo Bonavides, o professor Paulo Bonavides, que dizia, e diz ainda, porque seus livros estão vivos e, portanto, viva a sua memória, que a Constituição de 1937 foi a primeira do Brasil a ser outorgada. Veja o que é que Paulo Bonavides dizia. Mas, professor, a Constituição de 1824 ela não foi outorgada? Foi, mas a Constituição de 1824, apesar de ser outorgada pelo imperador Dom Pedro I, ela utilizou o texto elaborado pela Assembleia Nacional Constituinte. Certo? Mas a Constituição de 1937, ela não utiliza, ela dispensa o trabalho de representação popular constituinte. Tá? Então, vejam se vocês compreendem. Vejam se vocês... Cadê? Vejam se vocês compreendem. Vejam que a Constituição de 1824 é dita outorgada, mas ela adota o trabalho de uma Assembleia Constituinte. Mas a Constituição de 1937, ela não adota qualquer representação popular constituinte. Então, a gente pode dizer que a de 37 ela realmente foi outorgada. Então, eu entendo bem o que diz o professor Paulo Bonavides aí no seu livro, Bonavides e Andrade, de importância ímpar para o estudo da Constituição, ele que foi um dos maiores constitucionalistas do mundo, tanto é que sua estátua já estava ao lado do Clóvis Bevilacqua ali no fórum estadual, antes mesmo da sua morte. A homenagem foi em vida. Penso que de extrema importância, porque não adianta você só homenagear os mortos, porque depois de morto, o cara não vai ter e nem ver o que está sendo homenageado. A Constituição de 37 ela foi a mais autoritária, ela era inspirada no modelo fascista, e outros modelos autoritários existentes na Europa, como, por exemplo, a Constituição polonesa de 35, a Constituição portuguesa também de 33, e da italiana fascista, conhecida como Carta del Lavoro. Ela restringiu direitos fundamentais, até então conquistados, deu poderes absolutos ao ditador, governava através de decretos, não previu o mandato de segurança, nem o princípio da legalidade, nem o princípio da irretroatividade das leis. Apesar de haver previsão de liberdade, segurança e propriedade e igualdade, é interessante que, tanto que não foi cumprido nesse período, o que caracterizou ainda mais a ditadura. O direito à vida foi extremamente restrito, a previsão da pena de morte estava lá no artigo 122, no inciso 13, para os crimes políticos e o homicídio por motivo fútil, com extremos de perversidade. O inciso 15 lá
do artigo 122 estabeleceu a censura, restringiu a liberdade de pensamento, né? Impôs restrições à imprensa, né? E aí foi uma das constituições mais restritas aos direitos fundamentais que nós tivemos no país. Após a Constituição de 1937, nós temos a Constituição de 1946, né? Que vem após a Segunda Grande Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, tem como marco finais, né, o Tribunal de Nuremberg, né, então, temos aí a criação da ONU, a criação do Estado de Israel, temos o Holocausto Judeu, temos as bombas de Hiroshima e Nagasaki, grandes eventos, né, que nós tivemos nesse período final da Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que a história é contada pelos conquistadores, pelos vencedores, e não foi diferente no término da Segunda Guerra Mundial, em que a vitória dos aliados enfraqueceram todos os regimes totalitários do mundo, né? O mundo clamava por liberdade, respeito aos direitos humanos fundamentais. Afinal, nós tivemos aí o Holocausto dos judeus e tivemos o genocídio em massa de Hiroshima e Nagasaki, que até hoje não é muito bem contado por conta da influência dos Estados Unidos da América. Então, a Segunda Guerra Mundial ela traz a necessidade de se implementar medidas que assegurassem os direitos fundamentais. No contexto mundial, os países ocidentais buscavam a democracia, buscavam o fortalecimento do Estado Social. Havia terminado o estado de guerra com a capitulação das forças do eixo. O mundo entrava numa fase em que passava a predominar o Estado democrático de direito, ao mesmo tempo em que o social passava a predominar sobre o social. E aí, em 2 de fevereiro de 1946, após a queda de Getúlio Vargas, né, no ano anterior, convoca-se a Assembleia Constituinte e, em 18 de setembro de 1946, Gabriel, e aí, em 18 de setembro de 1946, foi promulgada a nova Constituição, a Constituição de 1946. Com a Constituição de 1946, o país passa por uma redemocratização, já que essa Constituição restaura os direitos e garantias individuais, e eles são, inclusive, ampliados do mesmo modo que os direitos sociais. Foi proibido, foi instituído o que está hoje no inciso 33, né, do artigo 7º, da Constituição atual, de 1988, trabalho noturno aos menores de 18 anos, estabeleceu o direito de greve, estipulou o salário mínimo capaz de atender às necessidades do trabalhador. Na nossa atual Constituição está no inciso 4º do artigo 7º, salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e da sua família. Está lá no nosso inciso 4º. Né? E a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 46, restabelece, assim, o regime democrático, republicano e o Pacto Federativo. Os direitos fundamentais estavam previstos lá no título 4º, capítulo 1º, falando da nacionalidade e cidadania, e o capítulo 2º tratava dos direitos e das garantias individuais, onde no título 5º nós tínhamos da ordem econômica e sociais. Ela retoma o rol da Constituição de 34, garantindo
pela primeira vez no caput, na cabeça do artigo 141, a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida. Né? O mundo está comovido, né, por tantas mortes, e a vida passa a ser um direito muito caro, né? E por essa razão não poderia ser diferente. A cabeça do artigo 141, caput do artigo 141, traz a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida. Né? Ela vai vigorar até a Constituição de 67, portanto, ela é uma Constituição que vai durar muito tempo, né? Tá? Ela vai trazer o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, quando ela estabelece que a lei não poderá excluir da apreciação do Judiciário qualquer lesão de direito individual. Muito semelhante ao que está escrito no inciso 35 do artigo 5º da nossa Constituição de 1988, que fala que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito, inaugurando na nossa Constituição de 88 o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o princípio da ubiquidade processual. Então, aí nós também temos a inafastabilidade da jurisdição. Então, o Poder Judiciário passa a dizer o direito. A Constituição também inova, essa Constituição de 46, ela inova também no parágrafo 13º, né, do artigo 141, parágrafo 13 do artigo 141, quando ela reconhece os partidos políticos e veda aqueles com programas não democráticos e diz que devem se basear na pluralidade, né? Pluralidade essa que está no nosso inciso 5º, né, do artigo 1º da Constituição, quando ele diz, na Constituição de 88, a República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel dos Estados, município do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, lá no inciso 5º. Então, a Constituição de 46 também reconhece o pluralismo, a pluralidade, a garantia dos direitos fundamentais do homem. Os partidos políticos, até então, vinham enfrentando resistência para serem acolhidos no direito. É restabelecida a liberdade de pensamento, independente de censura, com restrições apenas aos espetáculos e diversões públicas. A pena de morte, o confisco, o banimento e a prisão perpétua foram abolidos. Restabeleceu-se o mandado de segurança, né? Lá no parágrafo 24 do artigo 141, o habeas corpus, lá no parágrafo 23, e a ação popular. Né? A Constituição de 46 procura equilibrar os direitos sociais, né? Então, nesse sentido, ela preconiza, no artigo 145, que a ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando, assim, a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano. E aí ela assegura a todos um trabalho que possibilite a existência digna e considera o trabalho como uma obrigação social. Né? E, com isso, o Estado tem que garantir o trabalho. O artigo 146, ele consagra o princípio da intervenção do Estado no domínio econômico, né, com base no interesse público e por limite os direitos fundamentais. Né? Manteve-se o direito dos trabalhadores, previsto nas constituições anteriores, né? A possibilidade de reforma agrária, lá na Constituição de 34, ela retrocede, entretanto. A Constituição de 46, no seu artigo 141, no parágrafo 16, ele previa a desapropriação mediante prévia e justa
indenização em dinheiro, né? Que levou o professor Paulo Bonavides a dizer que era uma garantia constitucional em proveito do elemento conservador, né? Enfim, da de 46, nós só vamos ter uma nova Constituição no ano de 1967. Né? Nós vamos ter, e aí aquela discussão que eu já travei com vocês, se se considera a emenda constitucional número 1 de 69 uma Constituição, haja vista que ela reescreveu totalmente a Constituição. Né? No dia 31 de março de 64, por isso que aqui no Ceará, Fortaleza, tem a praia. Praia 31 de março, né, em alusão ao início do regime militar, as Forças Armadas, em 31 de março de 64, tomaram o poder, considerando uma crise política institucional que se encontrava o país, com o objetivo de evitar a adoção do regime socialista pelo então presidente da República, João Goulart. Logo em seguida, no dia 9 de abril, edita-se já o primeiro ato institucional, de número 1, né, que buscava centralizar e fortalecer o poder executivo, instituindo-se assim um regime autocrático. Ainda permanecia em vigor a Constituição de 46, que vai ser modificada por mais 3 atos institucionais, sendo que o último deles determinava a elaboração de uma nova Constituição. Os atos institucionais de 9 de abril de 1964, o AI-1, e de 27 de outubro de 65, o AI-2, na chamada Revolução de 31 de março de 64, né? Nós vamos ter a mitigação aí dos direitos humanos. Isso porque, né, no período entre 64 e 67, os direitos fundamentais, apesar de estarem previstos, foram enfraquecidos no país. O ato institucional número 1, ele suspendia as garantias constitucionais, né, como vitaliciedade, estabilidade dos juízes, permitia a cassação de mandatos legislativos, a suspensão de direitos políticos. O ato institucional número 2 extinguiu os partidos políticos, deu poderes ao presidente da República para decretar o recesso do Congresso Nacional. O ato institucional número 4 convoca o Congresso Nacional para discutir e votar um novo texto constitucional. Então, o ato institucional número 4, ele vai convocar o Congresso Nacional para discutir e votar o texto constitucional. Os poderes agora estavam concentrados nas mãos do Poder Executivo. O princípio da independência harmônica entre os poderes de Montesquieu estava mitigado, diminuído, né, de influência. Cerca de 2.000 funcionários públicos foram demitidos e aposentados compulsoriamente nessa época. E aí, em 24 de janeiro de 1967, foi promulgada a Constituição, que entrou em vigor no dia 28 de março do mesmo ano, para atender aos anseios do poder revolucionário. E, por essa razão, ele trouxe um texto com forte preocupação com a segurança nacional. A Constituição de 67, ela previa direitos e garantias individuais, direitos dos trabalhadores, mas reduzia a autonomia individual e suprimia a liberdade de publicação, e tornando restrito o direito de reunião. Né? Então, vocês veem aí, a Constituição de 67 determinava o respeito à integridade física e moral do detento,
e do presidiário, mas, no entanto, na prática, isso não existia. Vide livros como Brasil Nunca Mais, né? E aí, lê quem quer e tira as conclusões quem quiser. Aqui eu não vou trazer nenhuma carga de ideologia, né? No que pertine aos direitos aí, a Constituição Brasileira de 67 teve outros retrocessos, né? Ela reduziu a idade mínima de permissão do trabalho para 12 anos, restringiu o direito de greve, acabou com a proibição da diferença de salários, motivo de idade e de nacionalidade, restringiu a liberdade de opinião e de expressão, enfim, recuou no campo dos chamados direitos sociais. O ato institucional número 5 autorizava a suspensão de direitos políticos, a cassação de mandatos parlamentares, a suspensão do habeas corpus para crimes políticos contra a segurança nacional, a suspensão das garantias da magistratura e dos funcionários públicos e subtraía da apreciação do Poder Judiciário qualquer ato praticado com fundamento negro, né? Então, esse ato ele foi marcado por um autoritarismo extremamente acentuado do ponto de vista jurídico, conferindo ao presidente da República, deixa eu ver quem é que está falando aqui, né? Então, em 17 de outubro de 1969, a Junta Militar promulgou uma emenda constitucional, que vem a ser a emenda constitucional número 1, né? E essa emenda constitucional ela praticamente se torna uma nova Constituição, né? Que leva muitos autores a considerarem a Constituição de 67, como foi dissolvida, a emenda constitucional número 1 passa a ser considerada uma nova Constituição. Aqui não nos cabe analisar, nesse momento, se ela é ou não uma nova Constituição, mas ela é, de fato, uma emenda que criou a possibilidade de restrições aos direitos humanos e fundamentais, né? Tá? Ela provoca uma revolta muito grande, né, na sociedade. Tá? Isso porque o AI-5 ele trouxe de volta, gente, todos os poderes discricionários do presidente estabelecidos pelo AI-2, além de ampliar, né, dando prerrogativa ao governo de confiscar bens, suspender, inclusive, o habeas corpus, né, nos casos dos crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social. A vigência do AI-5 ela foi um longo período de arbitrariedades e de corrupções, né? Porque a corrupção ela não se está livre da corrupção, né? Por isso que o Moro falava muito lá na Lava Jato, que a corrupção ela era sistêmica, a corrupção era estrutural, da mesma forma que o racismo no Brasil ele é estrutural, né? Então, a tortura e os assassinatos políticos foram praticados de forma bárbara, com a garantia do silêncio da imprensa, né? A imprensa estava amordaçada, né?
A Constituição de 69 começa a vigorar a partir da queda do AI-5. Né? Então, o que é que a gente vê? Que apesar da emenda constitucional número 1, né, ela ter sido anos antes, né, somente 78, com a queda do AI-5, é que ela começa a vigorar. Né? Não foram respeitados, assim, nesse período, os direitos humanos. Né? Nós temos, então, a conquista, a anistia conquistada em 79, não foi da forma esperada, mas foi já um grande avanço, certo? Mas, de certa forma, ela anistiou, em nome do regime, também criminosos e torturadores. Mesmo assim, representou uma grande conquista do povo, a anistia conquistada em 1979. E aí nós chegamos na nossa Constituição atual, de 1988. Vejam bem que o movimento de direta já foi uma grande farsa, como também foi uma grande farsa o início da nova república, porque os militares decidiram se retirar do poder. Não havia força popular, apesar dos movimentos, não havia força popular para mover os militares do poder. Tá? Mas, de qualquer forma, o movimento das diretas já é colocado nos livros de história como um marco, né, da luta, da retomada. De certa forma, a gente pode dizer que é uma conscientização, né, da juventude. Né? Vou ver se eu encontro aqui alguma foto do movimento das diretas já. Vamos ter várias fotos, né? Eu quero votar para presidente, né? Constituinte, livre e soberana. De qualquer maneira, você vê uma grande quantidade de pessoas, né, indo às ruas, né, com a campanha das diretas já. Né? E aí, quem estava lá? Ulisses Guimarães, aquele mesmo que viria a promulgar, em 5 de outubro, a Constituição de 88. Tá? Aí vocês vão ver aí várias fotos, ó, né? Você vê que a quantidade de gente era grande, né? Mas isso aqui não teve a força para mudar nada. Na verdade, ela é um marco, né? Essa campanha das diretas já, os movimentos sociais representados, né? Tá? E aí você vê os movimentos do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil, do próprio Partido dos Trabalhadores. E aí nós tínhamos dois partidos que polarizavam, né, no período do regime militar, o MDB e a Arena, né? E depois a Arena vira o PDS, né? E o MDB vira o PMDB, né? E aí nós temos como último presidente do regime militar o João Batista de Oliveira Figueiredo, né? No entanto, aconteceram algumas coisas, né, nas primeiras eleições diretas que a gente vai discutir aqui em particular. Tá? Brasil que nos tinge, né? Girassol que nos tinge, né? É muito interessante esse período. Tá? Vocês sabem quem é esse rapaz aqui? Rapaz aí, ali o Tancredo Neves, aqui o Lula, né? Tancredo Neves. Lembrando que o Tancredo Neves tinha sido ministro no regime militar.
grande parte deles, né? Aí vocês veem, eu acho que esse é o Chico Buarque de Holanda, se não me engano. Tá? Enfim, o movimento de direta já passa a ter uma grande importância. E aí, 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição, atualmente vigente no país, consolidou a redemocratização, ampliou o rol dos direitos fundamentais, né? Foi fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, composta aí de 24 subcomissões, que reuniu juristas como Paulo Bonavides, que, apesar de ser paraibano, era sediado no Ceará, na Lagoa da Precabura. Depois ele foi assaltado lá na Lagoa da Precabura, juntamente com a Ieda, a mulher dele, e aí ele passou, né, a morar no Alphaville, né? Então, nós tivemos 24 subcomissões, começou a se reunir aí em 1º de fevereiro de 87, né? Várias correntes de opinião, opinando livremente, mas os constituintes, é preciso que se diga, não refletiam a heterogeneidade do Brasil, né? Após um período de autoritarismo, após um período de arbitrariedades que o país passava, né? Muitas manifestações de vontade da sociedade civil organizada, uma filosofia de acolhimento dos direitos humanos se fez sentir, e seguindo a tendência mundial, né, de democracia, né, a Constituição de 88 traz os direitos individuais, lá no artigo 5º, né, de primeira geração, mas também traz os direitos sociais de segunda geração, como também traz os direitos de solidariedade de terceira geração, o que é um reflexo, né, de liberdade, igualdade e fraternidade. Até então, as constituições do Brasil, elas funcionavam os direitos fundamentais, né, de um modo diverso. A Constituição de 88, ela dá ênfase aos direitos fundamentais e ela prevê a organização dos estados e dos poderes, e aí já traz os princípios fundamentais, né, elencados, né, assim o capítulo 1º, o título 2º, no artigo 5º e os seus incisos, nós temos os direitos fundamentais de cunho individual, protegendo aí o FLISP, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, né? O problema da dignidade da pessoa humana, portanto, está lá no inciso 3º do artigo 1º, como fundamento da República, né? A dignidade da pessoa humana, onde entra, por exemplo, os direitos sociais, os direitos individuais, o direito à educação, né? Tantos direitos vão entrar aí no respeito à dignidade da pessoa humana. No preâmbulo, né, quando ele fala da inviolabilidade à liberdade, depois no artigo 1º com os fundamentos, né? E aí lá no artigo 5º é coroado, né, com a inviolabilidade ao príncipe, a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? A Constituição de 88, a segurança portanto... está meio complicado aqui no Brasil. Hã? O direito à segurança está meio complicado no Brasil. O direito à segurança? Uhum. É uma questão, porque a segurança pública é uma questão de política pública, né? E aí ela depende muito, vocês viram, né, que aqui no passar pelas constituições, nós vimos
que muitas constituições elas não se tornaram efetivas, né? Certos direitos não foram efetivados, porque depende da vontade do executivo. Então, se o executivo ele não imprime, né, força, trabalho e não planeja no sentido de efetivar esses direitos, eles acabam não acontecendo, né? E a segurança pública ela é algo extremamente delicado em qualquer estado, principalmente porque um estado onde nós temos a desigualdade social, a desigualdade regional, né? Nós temos, portanto, uma história de indigentes sociais, de desvalidos, de desconstituídos de identidade social, né? E estas pessoas que são cooptadas pelas organizações criminosas. Um autor, que eu não me lembro agora quem foi, registrou, né, que nas comunidades carentes ele viu, né, as crianças brincando de polícia e ladrão, mas o ladrão era o mocinho e a polícia era o algoz, né? Um paradigma diferente. Então, nós vivemos num Brasil de muitos Brasis. Nós vivemos num país de proporções continentais de 8.511.965 quilômetros quadrados, né? Um país gigante, de muitas desigualdades, né? Uma grande desigualdade é registrada no próprio estado do Rio de Janeiro, né? Eu vou buscar aqui uma foto do Rio de Janeiro. Professor, mas as facções elas estão trazendo essa democracia da bandidagem, né? Que os estados mais violentos atualmente é o Rio de Janeiro, Fortaleza, e eu não me recordo do terceiro, mas a gente tem, por exemplo, um estado do Sudeste, como o Rio de Janeiro, e um estado do Nordeste, né, trazendo a capital, que é Fortaleza, como os mais violentos do Brasil. Se você olhar o Rio de Janeiro, os ricos moram lá embaixo, próximo à praia, e os desvalidos, os pobres, os indigentes, né, eles moram nos morros. É por isso que alguém já disse, né, que quando o morro descer, a cidade, os ricos não sobrevivem, né? Os turistas veem o calçadão, mas não veem a realidade do morro, a não ser aqueles que sobem para... Deixa eu botar aqui foto do morro. Olha aí a diferença aí, ó, né? Então, um abismo social muito grande. Então, eu concordo com o Paulo Freire, não concordo com muita coisa do que ele diz, mas eu concordo com essa frase do Paulo Freire, né? Deixa eu botar ela aqui para vocês. A educação muda o homem. Né? Em que ele diz que a educação não transforma o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Paulo Freire, nesse sentido, ele está certo, né? Porque a gente tem que tirar aquele discurso, né, de que a educação ela transforma. Não é a educação que transforma, é o ser humano que transforma. Porque o ser humano é um agente. Até na coisa pública, quando você estuda direito administrativo, você vê que a administração pública, os atos da administração pública são imputados aos agentes públicos. E os agentes públicos nada mais são do que o ser humano.
Porque o Estado é uma ficção legal, a administração pública é uma ficção legal. O homem, a mulher, o ser humano, as pessoas, é que materializam essa vontade do Estado. Então, não adianta nada eu ter a segurança como um bem inviolável se o Estado, representado pelos agentes públicos, pelas autoridades, que no dizer do artigo 5, do artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3º, da Lei 9.784 de 99, ela diz que a autoridade é o servidor, o agente público investido no poder de decisão. Né? Então, a autoridade que tem poder de decisão, que traça as políticas públicas, as ações afirmativas, as ações, né, mandamentais, governamentais, é preciso que ele tenha a vontade política de lutar por isso. Né? Hoje, a OAB, por exemplo, pede a cabeça do secretário Mauro Albuquerque, mas esquecendo que foi o secretário Mauro Albuquerque que pacificou as prisões do Estado do Ceará. Né? Ao invés de pedir a cabeça, deveria pedir um espaço de conversa, de diálogo. Né? Mas, como eu não sou mandatário da OAB, cabe a eles implementarem, né, as políticas que eles querem implementar. Né? Pois bem, então, respondendo a sua pergunta, é isso. É preciso haver vontade política. A OAB, inclusive, é quem está sendo cotado para entrar com um recurso no Supremo contra a derrubada do veto, para a saidinha, né? Do veto? Estão dizendo que o Supremo vai derrubar a derrubada do veto. E que a OAB seria o agente que iria provocar o STF. Sempre a questão Mas aí o Congresso ele pode ir lá e fazer valer a sua vontade. Porque, afinal, o Supremo é apenas um órgão técnico, mas o Congresso ele é um poder da República. Se os nossos deputados federais e os nossos senadores quiserem, eles retomam as rédeas dessa nação. Né? E restabelecem o equilíbrio entre os poderes. Né? É preciso, urgentemente, retomar-se o equilíbrio entre os poderes do Brasil. Sobretudo, fazer valer os poderes republicanos. Né? E fazer cumprir a Constituição. E não interpretar extensivamente a Constituição ao seu bel prazer. Né? Professor, talvez então, uma próxima geração do STF, né? Essa geração está um pouquinho difícil. Não. Se os poderes, se os freios e contrapesos, se os checks and balances, eles funcionam, né? Cada um fica no seu quadrado, ou no seu redondo, ou no seu triângulo, porque essa expressão a gente deve evitar, cada um no seu quadrado, porque ela é uma expressão homogênea e de desrespeito à diversidade, portanto, aos direitos fundamentais. Vocês já perceberam isso? Cada um no seu quadrado. Ela fala de homogeneidade. E nós não somos homogêneos. O ser humano ele não é homogêneo, né? Da mesma forma que os seus dedinhos das mãos, dos pezinhos, não são homogêneos. Da mesma forma que os nossos rostos não são de mesma simetria. Da mesma forma que as nossas cores são variadas. Da mesma forma que a nossa genética é variada. Da mesma forma que a nossa história de vida é variada. Então, nós somos seres heterogêneos. E essa heterogeneidade que nos faz importantes. Né? Porque seria muito tosco e seria muito triste nós vivermos num mundo de homogeneidade, onde todas as cores fossem azul, ou fossem verde, ou fossem brancas, ou fossem pretas, uma cor só. Né? Seria tão chato. Né? É exatamente a multiplicidade de cores
é exatamente o prisma de cores que faz com que a sociedade ela flua, que os pensamentos eles confluam, né? E vários pensamentos diferentes, exercendo a arte do diálogo. E o que é o diálogo? É o logos, razão, estudo, conhecimento. E o dia, mediação. Só há mediação de conhecimento se houver diálogo, né? E o que é o diálogo, se não o primeiro passo para a comunicação? E o que é a comunicação? É uma ação comum. E como é que nós podemos fazer tudo isso se nós formos companheiros uns dos outros? E o que é ser companheiro? Panis comum. Partilhar o pão. É o pão comum. Ser companheiro é respeitar, acima de tudo, os direitos humanos, os direitos fundamentais, as liberdades individuais, respeitar o outro, né? Então, isso é de extrema importância. É perceber que nós somos pessoas. Como pessoas, nós temos credos, né, raças, sexos, idades, cores, pontos de vista, crença, pensamento diferentes. E é isso que faz bonito a Constituição de 88. Mas é preciso da força e da vontade do governo para que ela se efetive. É por isso que lá na justiça, né, no exercício da justiça, nós temos um princípio chamado princípio da efetividade da tutela jurisdicional do Estado. A justiça, ela só se efetiva se for aplicado o direito. E quem é que exerce uma função essencial à administração da justiça, preconizada no artigo 133 da Constituição Federal Brasileira? A advocacia. Né? Mas nós estamos aqui no ambiente universitário, nós estamos no ambiente de uma instituição de ensino superior. E a nossa Constituição, ela regulamenta a educação lá dos artigos 205 a 214. A saúde, nos artigos 196 a 200, perdão. A segurança, entretanto, ela não está expressamente prevista. A segurança, na nossa Constituição de 88, ela não está prevista expressamente. Ela consta de vários incisos do artigo 5º. Inciso 35, inciso 39. Mas a Previdência Social está lá nos artigos 201 a 202. A proteção à maternidade e à infância, nos artigos 203, no artigo 203, no artigo 227, no artigo 228, no artigo 229. A assistência aos desamparados vai estar lá no artigo próprio artigo 7º, né? No artigo 6º, perdão, né? No artigo 6º, dentro dos direitos sociais. O artigo 203, né? De extrema importância. O direito ao trabalho, como direito social no artigo 6º, e o artigo 7º, falando, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhorar a sua condição social. Né? A Constituição, ela prevê o negociado sobre o legislado, ela prevê o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, né? Os direitos dos trabalhadores, né? A tutela do trabalhador rural, na seguridade, a proteção jurídica das relações de trabalho no campo, o resguardo da força de trabalho feminina, quando ele diz lá no artigo 10, 2b, né? Que a mulher da data do conhecimento da gravidez até 5 meses após o parto, ela tem estabilidade provisória.
Se alguém quiser colocá-la para fora, terá que indenizar todo o período, né? Então, isso é uma proteção, né? A questão da licença gestante, isso é o resguardo da força de trabalho feminina. Colocar homens e mulheres nos termos da Constituição como iguais, isto é de grande importância. A proibição de discriminação do salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência, o PCD, extrema importância, né? E a Constituição já traz a proibição de quaisquer formas de discriminação. Não precisa mais escrever nada, porque lá, nos princípios fundamentais do 1º ao 4º, e a seguir nos outros, né, estão elencados, né, a proteção contra quaisquer formas de discriminação. Na ordem social, a gente tem uma previsão aí especial, né, para a família, né, para a criança, para o idoso, para o adolescente, para os indígenas. A Constituição ela vai ratificar, ela prevê lá no parágrafo 3º, né, que a ratificação dos tratados, quando feito por quórum qualificado do Congresso Nacional, ela terá status de emenda constitucional. E aí o Brasil é signatário dos mais importantes tratados internacionais de direitos humanos, tanto na esfera da ONU, da Organização das Nações Unidas, como na esfera da OEA, da Organização dos Estados Americanos, como na esfera da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E aí eu destaco o Pacto São José da Costa Rica, né? E aí eu vou aqui lembrar o decreto 678 de 92, que eu vou mostrar para vocês, que é preciso a gente compreender essas coisas. O decreto 678, ele ratifica a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, chamado de Pacto São José da Costa Rica, um dos mais importantes tratados de direitos humanos existentes, né, na América, né, no continente americano. Tá? Então, ela é adotada no âmbito de quem? Da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Né? E aí ela vem, né, e ratifica, e aí, na sequência, ela traz o anexo, né, que fala da Convenção Americana, né, tal qual ela foi discutida e aprovada na Organização dos Estados Americanos. E aí o que é que ela diz? Reafirmando seu propósito de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social fundado no respeito dos direitos essenciais do homem. É o primeiro que ela elenca, né? Reconhecer os direitos essenciais do homem, né? E aí ela vai, e ela começa. E aí ela fala dos direitos civis e políticos. Traz logo de cara o quê? O direito à vida. Né? E a segurança pública ela está ligada ao direito à vida. Também, porque nós temos no Atlas de Segurança Pública, que faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós temos aqui o Atlas de 2023, o ano passado, que sempre é assim, né? Se avalia o ano passado. Então, esse Atlas de Violência, que aí vocês podem baixar posteriormente em PDF, caso queiram, né? Ele vai trazer diversas informações sobre a violência no Brasil. Ele tem 121 páginas, o de 2023. Quem o confecciona é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que faz parte do Ministério de Planejamento e Orçamento, que está à frente aí a ministra Simone Nassar
Tebet, né? E aí vocês vão ver, né, a questão da violência contra idosos, da violência contra a mulher, que faz destaque da violência contra as crianças, faz destaque daquelas que têm políticas públicas, né, para defender a sua incolumidade, né, a sua a sua não violação, digamos assim, né? Então nós temos aí os homicídios, aí ele vai fazer os registros, e aí quando ele coloca aqui o mapa, né, de homicídios, taxa de homicídios por unidade federativa em 2021, a gente vê o Ceará, né, pintadinho da cor maior, né, da cor mais escura, né, da cor mais escura, né, certo? Porque a taxa de homicídios no Ceará ela é menor ou igual a 52,6. Então, o Ceará não está tão ruim, né? Ou será que está? Os estados, né, representaram, né, uma queda de homicídios, de mortes violentas, incidentais, e aí você vê aqueles que registram no Ceará, ó, taxa de homicídios por 100 mil habitantes, né? Em 2011 era 32, 2012 aumentou, 2013 aumentou, 2014 aumentou, mas 2015 teve uma queda significativa. Mas aí em 2017 subiu assustadoramente, foi para 60,2. 2018 caiu, né? 2019 caiu assustadoramente. 2020 43,5. 2021, né, voltou a crescer. Então, o que é que vocês veem? Que é oscilante, né? Mas já chegou em 2017 a um patamar assustador de 60,2%, né? Não, 62, 60,2 por 100 mil habitantes, né? Ok? Aí vocês veem a quantidade de homicídios por unidade federada, né? Vocês veem que o Ceará, né, 3.471 mortos, né, no ano de 2021. Né? E aí vocês podem depois viajar por esse mapa aqui para vocês perceberem, né, o que aconteceu. Os homicídios ocultos, valor absoluto, o Ceará vai aparecer, né, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto lugar, né, até 2021. Tá? Nas chamados homicídios ocultos. Tá? E aí ele vai analisar tudo. Né? Olha aqui o Ceará. Cadê o Ceará? Ceará está lá embaixo. Ó. Tá? Taxa de homicídios por 100 mil. Ceará no quarto, ó, em 2021. No quarto, 2021 era governador o atual ministro da Educação, Camilo Gomes. Né? É porque aí eles vêm por estado, né, professor? E aqui puxa o Ceará e Fortaleza, assim, a Fortaleza e Calcaia atualmente, né? Com as taxas de Mas a gente vai ter lá na Secretaria de Segurança Pública, nós vamos ter outros dados, né? O Ceará também é um dos que se coloca nos primeiros, né, da violência contra jovens e crianças, né? O Brasil, realmente, o Ceará ele não está numa posição muito confortável, né, em relação à segurança pública, né? Principalmente a violência contra mulheres. Daqui a pouco ele mostra aqui. Enfim, vocês podem olhar aí posteriormente, né? Tá? Então, aqui eu apresento a vocês o Pacto São José da Costa Rica, né? Ratificado aí pelo decreto 678, de 6 de novembro de 1992. Tá?
Então, o Brasil ele é signatário, né, desses tratados, dessas convenções. O Brasil tem certo destaque na preparação e na realização da Conferência de Direitos Humanos de Viena, em 93. Né? Em 96, ele assumiu a presidência, né, da 52ª reunião. Né? Enfim, vocês veem que o Brasil, em matéria de direitos humanos, para naquilo compartilhar, ele tem se destacado. Né? Deixa eu ver aqui. Vou procurar aqui o. Está aqui. Vou ter fechado. Pronto. Fechei esse aqui. Certo? E aí nós tivemos até agora, né, 9h53, tivemos uma viagem, né, pelas constituições brasileiras, né, chegando aí na Constituição de 1988, que vocês vão estudar ela em pormenores, né, quando estudarem direito constitucional, né? E aqui a gente, numa aula, não conseguiria esgotar, né, o que é estudado em várias disciplinas, né, ao longo do curso de direito de vocês. Mas vocês já ficam tendo uma noção, né? Ok? Então, o que é que mostra a história das constituições brasileiras? Nos mostra que os direitos fundamentais eles somente podem ser efetivados e implementados por meio do regime democrático. E não só que tenha justiça social. E não só que sua efetivação seja realmente buscada como uma busca constante, como uma busca incessante, para que nós evitemos o que nós estamos passando agora. Sempre que nós temos autocracia, né, nós temos retrocessos. Tá? E é aí que eu sugiro, né, o livro da Marilena Chaui e do Lênio Streck. Eu vou agora, deixa eu ver aqui, Marilena Chaui, Mito Fundador. Vou voltar aqui a compartilhar, né? Tela cheia. Mito Fundador. Então, Marilena Chaui, Mito Fundador e a Sociedade Autoritária. Extremamente importante para compreender, né, o movimento atual do Brasil. Um outro é crise do autoritarismo. Né? Aí nós temos... Ô, professor! Oi, tudo bom? Bom dia, professor. Entrega a hora. Deu certo aqui. Deu certo, graças a Deus. Ainda bem. Prossiga. O ponto é que chegou, mas vai ficar gravado, tá? Eu estou gravando aqui a aula. Aí nós temos vários livros, né? Autoritarismo, né? Sobre autoritarismo. Nós temos autoritarismo líquido e anticorrupção. Né? Nós temos no autoritarismo o Lênio Streck, que é importante. Lênio Streck. Ah, esqueci o T, né? Stretch. Lênio Stretch. O Lênio Stretch ele tem um livro bem interessante, né? Em relação a
Esse instante apareceu, por que não aparece mais? Nós temos aí deixa eu ver se eu acho ele. Lene. Vamos botar aqui. Autoritarismo. Aí tem aqui essa autora, que também eu já li sobre ela, né, que é sobre o autoritarismo brasileiro, para a gente entender esse movimento, gente, que a gente está passando atualmente, né? Isso aqui é a história do direito, né? O manual do autoritarismo, né? É a Lilia Moritz Schwartz, né? Lilia Moritz Schwartz. O livro dela é bastante interessante, né? O Fábio Lins Lessa Carvalho também, Autoritarismo e Patrimonialismo do Brasil. O André aqui também, Castro, O Espelho do Autoritarismo Brasileiro. Né? É extremamente interessante. Mas aí eu citaria a Marlene Schuí, o Stretch e a Lilia Schwartz, né? que são os melhores livros que eu li, né? A respeito do autoritarismo no Brasil, né? Lilia Moritz Schwartz, né? Uma linguagem bem acessível. Quem gosta de aprofundar os seus conhecimentos vai ver esse aqui, vai ver lá a Marlene Schuí. Mas a Marlene Schuí foi a fundadora do PT, mas ela é uma mulher extremamente reconhecida como uma grande filósofa brasileira. Vale a pena ler o Mito Fundador. Mito Fundador, né? E Sociedade Autoritária, que é esse livro aqui da Marlene Schuí. E aí você vai entender, né, o que está acontecendo na atualidade no Brasil. Isso aí é para você ler, para abrir o seu horizonte de pensamento, para você entender, né? Porque as leis existem, mas as leis... Foi um cara chamado Anatole France. Anatole France? Escrevi Anatole France. Anatole France, né? Ele é literato, né? Literato francês, como o nome já dá para perceber. O Anatole France disse uma frase: eu temeria... Deixa eu ver aqui. Eu temeria... Anatole France. Eu não temeria as más leis, né? Eu não recearia muito as más leis, né? Eu não recearia muito as más leis se elas fossem aplicadas por bons juízes. Não há texto de lei que não deixe campo à interpretação. A lei é morta, o magistrado vivo. É uma grande vantagem que ele tem sobre ela. Professor, Diga. professor, você vai me dar licença, mas eu vou ter que sair da aula agora, que a neném acordou e eu preciso cuidar aqui nas coisas, viu? Fique à vontade. Fique à vontade. Então, Está. Obrigada. Por nada. Então, aqueles 2 livros que eu citei, eles vão dar a vocês elementos, né, para que vocês possam pensar por vocês mesmos. Né? Não me cabe dizer que A ou B é autoritário. Não. Isso aí não é o meu papel. Meu papel é apontar o caminho, né? Eu não posso trazer aqui o autoritarismo, a minha visão social de mundo, né? O papel do professor não é, como é que eu diria, doutrinar o aluno, né? O Anatole France fez essa frase, né? Mas olha o ano que ele viveu. Ele nasceu em 1844
e morreu em 1924. Né? Escritor francês. Ele ficou conhecido no mundo por conta da sua frase. Né? E ele tem um livro interessante que é Os Deuses Estão com Sede, estão sedentos. Né? Dependendo da tradução do francês, você vai ver várias. Agora, é interessante vocês ler em francês. Se puder, leia no original. Um outro livro também que vai mostrar os contextos sociais ao longo da história é Les Misérables. Né? Les Misérables, que vocês vão ter, se você não quiser ler, você tem o filme, né? Dá para você assistir. Tá? Mas procure ler. Les Misérables. Né? Deixa eu ver aqui, cadê o livro? Não aparece, né? Interessante, né? Porque o filme aparece primeiro, né? Tá aqui. Victor Hugo. Les Misérables. Né? Conta a história da Cosette. Tá? Leiam. Leiam porque é uma profunda reflexão sobre o momento da sociedade francesa. Os Miseráveis. E aí qualquer coincidência com o Brasil é mera ficção. Tá? Eu tive a oportunidade de não só de ler, como assistir o filme, como assistir o musical lá no Teatro Abril por 2 vezes, no Teatro Abril em São Paulo. Muito lindo, muito lindo. Tá? Aqui eu paro. Tá? Se não fosse tão caro, mas é um negócio muito legal. Musical